Vamos falar sobre o quinto episódio da segunda temporada de The Boys, Hora de Cair Fora. Esse episódio, de uma forma geral, eu sinto que ele funciona muito mais como consequências do que a gente teve até agora nessa segunda temporada, do que necessariamente pegar os elementos que a gente já sabe e levar a trama adiante. Não é que é um episódio de filler, mas eu senti que foi um episódio meio arrastado nos acontecimentos, mas deu algumas pistas muito interessantes do que o resto da temporada vai abordar, e é sobre essas coisas que eu vou comentar agora. Normalmente eu deixo pra falar sobre os supers no final, sobre o Capitão Pátria, só que eu vou trazer ele pro começo, começando a falar dele, que ele continua na saga de importunar a Rainha Maeve, que agora você vê que ela e a Helena estão tentando ser controladas pela Voight, que tá tentando fazer com que o relacionamento siga um padrão que eles querem que siga, porque representatividade importa até certo nível para eles, e como que isso vai irritando a Helena, o que leva a Rainha Maeve a dizer: vamos derrubar aquele safado. Que eu acho muito bacana que, se na primeira temporada a gente não tinha muito da Rainha Maeve, não se importava tanto com ela, eu já sinto o oposto nessa segunda, de que a personagem, ela tá crescendo, ela tá tendo um arco narrativo e vai colocar justamente ela de encontro com o Homelander, com o Capitão Pátria. Só que ele é um super-herói invencível praticamente, então como que ela pode atingir ele? Provavelmente ela sabe que é justamente acertando a imagem, acertando o ego dele, que é o que ela pode fazer, ainda mais quando ela vai encontrar o Profundo pra falar: ó, eu posso te ajudar a voltar ao set, eu posso depor como uma mulher, tal. Só que provavelmente isso é uma forma dela manipulá-lo pra ele fazer alguma coisa por ela que, por consequência, atinja o Homelander. Voltando ao Capitão Pátria, dessa questão que eu falei da gente ver o personagem pagando pela imprudência, pela inconsequência dele durante a construção dessa segunda temporada, você vê que ele foi imprudente, pra variar. Novamente, na hora que ele vai atingir lá o super terrorista, ele mata um civil no processo. Isso causa uma comoção na sociedade americana, que passa a chamá-lo de criminoso de guerra, passa a fazer protestos contra ele, que, como eu disse, da Rainha Maeve atingindo a imagem dele, você vê que a única coisa que ele se importa é justamente com a imagem dele ser esse super-herói querido, amado por todos. Aí ele vai até o protesto para tentar dar um jeito nas coisas, só que ele apenas piora, e até mesmo a sequência dele imaginando, destruindo todo mundo ali, matando todo mundo com os olhos dele, com os feixes de energia, diz muito sobre o personagem, sobre como que a única forma que ele consegue lidar com as coisas é justamente com a força bruta, que é meio que a única forma que ele entende de controlar a situação. Porque você vê que quase sempre quando ele tenta ser diplomático, ele não consegue alcançar o que ele quer, porque do outro lado a pessoa pode não concordar. Aí ele é obrigado a impor essa presença, esse poder que ele tem para conseguir as coisas do jeito que ele quer. E aí aquilo dele imaginando é justamente ele: nossa, esse seria o jeito perfeito para controlar a situação. Só que ele não pode fazer isso, ele não pode ter ainda mais a população contra ele. E aí ele vai embora, ele fica bravo pra caramba e ele decide se voltar para a Tempesta, que já tinha dado a deixa no episódio anterior, de olha, você não precisa todo mundo te amando, você precisa de alguns poucos te odiando, que isso é muito mais efetivo. E aí os dois se juntam, o que pode ser extremamente problemático mais pra frente durante a temporada. E é até legal que você vê que rola meio que uma diferença entre os dois personagens, porque se num a Tempesta tá fazendo lá o discurso dela, inflamando a população e tal, nesse que o Homelander vai tentar resolver as coisas, ele não consegue. E aí depois pode ser que justamente os dois se unam no meio do caminho, em que ela vai manipular ele para ajudar ela a alcançar os seus objetivos. Eu achei muito legal também que ela fala: olha aqui, ó, tem essas montagens, tem essas fake news, se o seu tio no Facebook estiver mostrando porque tá dando bom, que é muito a nossa sociedade. Eu gosto muito como essa segunda temporada de The Boys, a primeira já tinha isso, mas eu acho que a segunda tá mais on point ainda nesse sentido. Agora, falando da Tempesta, ela continua causando dentro do set. Primeiro ela traz a mãe da Anne lá pra onde elas estão gravando a origem do set, que é uma referência a Batman vs Superman, a origem da justiça e tal. E aí depois também tem uma conversa dela com o Trem-Bala, que o Trem-Bala, inclusive falando dele, ele tá olhando lá pra a matéria sobre o Profundo, a Igreja da Coletividade, que eu reforço novamente, eu acho que saindo do set agora, o Trem-Bala vai se juntar com o Profundo dentro dessa Igreja da Coletividade. Eu imagino, inclusive, que a própria Tempesta, ela tem alguma ligação com essa igreja em algum nível, porque a conversa dos dois, que ela fala: ah,
eu conheci essa igreja, ela era boa na época que ela não aceitava todo mundo, que já é mais tipo, olha, mais um shade de que ela é racista, ela é xenofóbica, que a igreja só era boa quando aceitava brancos, agora que aceita todo mundo, já não é mais uma boa igreja. Inclusive, lanço a braba aqui, eu acho que talvez ela até possa ter alguma coisa a ver com a ligação dessa igreja. E indo até mais além ainda, eu acho que a questão toda do Sr. Voight, que criou o composto V, que ele era nazista e foi trazido para os Estados Unidos e tal, eu acho que isso também vai ter alguma ligação direta com a Tempesta, porque ela parece ser uma super-heroína diferente dos outros, ela não envelheceu nada, tem toda a questão dela ter ficado sumida por um período, então eu imagino que ela tenha sido uma das primeiras cobaias do experimento do composto V e era diferente, afetou ela de uma outra forma. Toda essa questão dela também, desse passado obscuro, eu acho que tudo isso vai se ligar no final dessa temporada, eu acho que pode ir muito por esse caminho. Um outro ponto que eu quero comentar sobre a Tempesta é a ligação dela com o Facho de Luz, que era um dos 7 durante a primeira temporada, só que quando começa ele já se aposenta e entra a Luz Estrela no lugar dele, que os dois estão conversando pelo telefone, e aí ele tá usando um uniforme de um lugar chamado Sage Grove Center, ela tá falando, olha, isso faz parte do trabalho, tal, esse garoto tem futuro de ser um super-herói, e depois quando a Luz Estrela entra dentro do trailer da Tempesta, ela mexe lá nos e-mails, tem um monte de e-mails desse lugar em que o Facho de Luz tá, inclusive tá lá incidente e tal, e eu fui ver o trailer que tinha saído, porque eu lembro que tinha algumas cenas nesse lugar, e aí eu fui ver e eu vou lançar a braba aqui. Esse Sage Grove Center deve ser um complexo onde estão sendo fabricados super-heróis para serem o exército particular da Tempesta. E por conta disso, ela está incitando a população a falar, não, a gente também quer o composto V, a gente quer mais super-heróis e tal, porque se é fabricado, eu quero fazer parte. E talvez seja justamente ela incitando a população para ter essa aprovação e ela ter esse exército particular de super-heróis. E aí a questão dela com o Homelander deve ser justamente porque o Homelander é a carinha do povo, é quem a galera gosta. E ela trazendo isso pro lado dela, ela vai ter também uma aprovação ainda maior nesse sentido. E aí os The Boys provavelmente vão descobrir isso tudo que tá acontecendo dentro desse lugar, eles vão até lá, se infiltram e aí começa a dar toda uma merda gigantesca dentro do local que eu imagino que possa ser possível de acontecer durante essa segunda temporada. Trazendo os The Boys pra dentro da conversa, deixa eles pro final, você vê que o Billy meio que desistiu de tudo, de todos, vai lá morar com a tia dele, que é traficante, com o cachorrinho terror, melhor personagem desse episódio é esse cachorrinho. E aí o Black Noir tá lá investigando ele, ia matar o Billy, só que tem toda uma questão. Eu acho muito engraçado que a gente via o Billy como sendo só o Billy. E aí nesse episódio a gente tem meio que bastante background do personagem. Tem a tia, tem os pais que estão vivos, tem o cachorro. Ele tinha um irmão que lembra muito o Huey, o que faz muito sentido, talvez, da relação dos dois. Do Billy Bruto, toda hora empurrando o Huey pra longe, justamente pra ele não criar essa ligação com esse outro personagem que lembra tanto o seu irmão, que aparentemente está morto, mas às vezes eu duvido, talvez a senhora só falou aquilo e cortou por isso mesmo, mas depois pode ter alguma outra ligação do cara tá vivo, tá escondido, ser um super. E aí quando o Black Noir tá pra matar o Billy, você vê que o Billy joga a cartada de, ó, tenho fotos da criança lá que é filho do Homelander, se me matarem isso aí vai pro mundo todo. Aí o senhor Edgar, que tá por trás de tudo, o Giancarlo Esposito é muito bom, né? E fala, peraí, deixa eu falar com ele aí, então ó, você não divulga, a gente te deixa vivo. Então o Edgar sabe de toda a merda que tá acontecendo, ele sabe dos The Boys, só que aparentemente é uma merda controlável, que ele consegue controlar, vigiar e tal. E aí no final eles conseguem sobreviver e provavelmente isso vai ser um ponto em que o Billy Bruto vai voltar a ter essa gana de enfrentar os supers, e aí vai ter todo o lance com esse complexo mais pra frente. E teve também a Kimiko com o francês, que também eu senti que não teve tanta coisa nesse episódio, parece que é mais uma sequência de novo do que a gente viu no episódio anterior, que agora ela tá matando um monte de gente, o francês tá seguindo ela, descobre que ela tá meio que virando uma assassina contratada, ele fica bravo pra caramba, fala, ó, isso aqui não é forma de lidar com isso, eu sei, você vai perder sua alma, você não me ensina a me comunicar com você, foda-se tudo e vai embora. Mas provavelmente depois os dois fazem as pazes novamente. Mas que deu uma dorzinha no coração, porque eu gosto muito da relação do francês com ela, isso deu. Bom, pessoas, esse é meu vídeo comentando sobre o 5º episódio da segunda temporada de The Boys. O que vocês acham? O que vocês esperam que vão ter no final da temporada? Vocês gostaram desse episódio? Deixa aqui embaixo nos comentários pra eu saber. Não se esqueça de se inscrever no canal, a bolinha vai aparecer aqui do lado, você clica, faz parte do Bilheterama. Se você curtiu o vídeo, cogita deixar o like, que isso me ajuda bastante, o canal cresce, fica cada vez melhor, e a gente se vê na próxima. Tchau!